Fala pessoal, fala Fernando, beleza? Sou o Vinícius, como vocês já sabem, estou cansado da minha lata aqui. A gente volta agora para falar do desempenho do Santos em finais de Libertadores. Fernando, a ansiedade está a mil se você está vendo esse jogo na sexta-feira, que é o dia 29, um dia que a gente postou no YouTube. Falta apenas um jogo, algumas horinhas para a final. Se você está vendo esse vídeo no sábado, então, pelo amor de Deus, a ansiedade está a mil. Se você está vendo depois, você já sabe o que aconteceu e você pode desfrutar das informações que a gente deixou aqui para a E posteridade, Fernando. acrescentar, quando terminar o vídeo, você conta como é que foi a história da final de 2020. Exatamente, só para relembrar, nos últimos dias a gente postou um vídeo falando sobre o histórico do Santos contra times brasileiros na Libertadores, também falou de todos os títulos que o Santos conquistou no Maracanã, que é o palco da decisão de logo mais. E no vídeo de hoje a gente vai falar do retrospecto do Peixe nas finais que disputou até o momento, né? Foram 4, com 3 títulos, e vamos lembrar cada um deles. E, Fernando, antes de começar, a gente ficou devendo uma informação no último vídeo, que era sobre a última vitória do Santos no Maraca. Se relembra aí, porque foi um jogo bem legal, né? Foi, Vini, foi a vitória por 3-0 contra o Vasco da Gama, 3 gols do Gabi. Ele quer ser chamado assim, a gente tem que respeitar, Vini. Gabi fez 3 gols, era Gabriel Barbosa. Era Gabriel, isso que eu ia falar. E enfim, agora é Gabi. Gabi fez 3 gols, liquidou o Vasco da Gama e foi a última vez que o Santos venceu no Maracanã. Foi em 2018. O Gabigol, se continuar assim, era Gabriel Barbosa, depois era o Gabigol, agora a Gabi, acho que daqui a uns 2 anos vai ser Gá. Em algum momento ele vai ser G. Em algum momento ele será G. Porque ele tá inventando moda aí, nosso menino da Vila. Fernando, começamos com tudo, né? Na Libertadores, a primeira participação do Peixe, primeiro título, não sem antes ter uma dose de emoção. Após uma fase de grupo sem muitos sustos, o Santos superou a Universidade Católica na semifinal e com isso carimbou vaga para enfrentar o poderoso Peñarol, que era o bicampeão da Libertadores. A Libertadores começou em 60, o Peñarol ganhou do Olímpia em 60, em 61 ganhou do Palmeiras, olha aí, e eles tinham também conquistado o Mundial Interclubes em 61 contra o Benfica. Benfica, um grande freguês de times brasileiros. E, Fernando, essa final é inacreditável, né, cara? No primeiro jogo, o Santos ganha do Peñarol lá no Estádio Centenário. Pagão, camisa 10. Sem Edson, o Santos fez 2-1, com 2 gols do Coutinho. E aí, Fernando, na volta, inclusive a gente já fez um podcast sobre essa final, corre lá no nosso feed, no seu agregador preferido. Na volta, Fernando, resuma em poucas palavras, poucas não, em médias palavras, o que aconteceu no jogo de volta na Vila Belmiro. O jogo esse que o Santos poderia conquistar o título, até conquistou por alguns minutos. Tenta resumir para a galera o que houve naquela partida. Vini, em poucas palavras, é impossível. Por isso que a gente teve um podcast de um pouco mais de 45 minutos, inclusive um podcast com participação internacional. O Luciano Wernicke, o escritor argentino, autor de Histórias Insólitas da Copa Libertadores, nos deu algumas declarações bem legais. O Santos resolveu mandar a final da Libertadores de 62 na Vila Belmiro, Vini. Foi contra todos os que queriam que o Santos disputasse a partida num estádio maior, com uma capacidade maior, mas enfim, a diretoria liderada por Atier Jorge Cury e Modesto Roma decidiu que a partida seria disputada em Vila Belmiro. O jogo começou muito tenso, porque ao Santos bastava um empate para se tornar campeão. O Santos sabe o placar, recebe a virada do Peñarol. Na verdade, o Peñarol abriu o placar com o gol do Spencer. Isso, o Santos vira a partida 2-1. Dorval e Mengal. O Peñarol faz 2 gols de maneira muito irregular. O empate do Peñarol, o atacante José Sacia jogou areia nos olhos do goleiro Gilmar, que sem poder, numa cobrança de escanteio, Gilmar sem poder enxergar, não conseguiu interceptar a bola e o Peñarol empatou o jogo. E depois, o próprio Sacia faz uma falta claríssima no Calvé, vira a partida para o Peñarol, e aí a torcida santista, que é pouco nervosa em partidas de Vila Belmiro, né, Vini? A torcida santista é muito calma. Cara, enfim, o bicho pegou em Vila Belmiro, garrafas voaram
Pode falar. Eu ia falar o seguinte, a gente nasceu nos anos 80, então a nossa infância nos anos 90 na Vila Belmiro era comum a torcida atacar no campo chinelos, havaianas, Rádios. raider, Rádios. rádios. Depois foi evoluindo de rádio Sim, para a celulares, torcida Santista, o chinelo sumou, a torcida Santista tirava também. várias marcas. A torcida sempre tacava moeda, tacava copo. Sim, Mas eu nunca vi tacar uma garrafa, até porque não podia entrar com garrafa no estádio. E foi isso que aconteceu naquela noite, né? exatamente. A garrafa acertou o bandeirinha, que caiu e, enfim, alvejado em cheio. E a partida foi paralisada. Na verdade, a arbitragem não queria retornar para continuar, porque temia pela segurança, tanto dos jogadores do Peñarol, diziam eles, como pela sua própria segurança. A partida retorna, o Santos faz o 3-3, a partida se encerra e... Só um adendo, rápido. É que você resumiu bem, porque a partida ficou quase 1h30 parada. Você imagina a Exatamente. torcida A diretoria... sem informação na época, né? Não tinha Sim, sim. informação nenhuma, você não tinha internet. Você ficava lá na Vila Belmiro esperando o jogo voltar e não sabia o que estava Sim. acontecendo. E quando Sim, voltou, na o verdade, Santos... Diga. o árbitro chileno Carlos Robles indica que os dirigentes santistas e também o técnico Lula ameaçaram ele de morte caso ele não retornasse para concluir a partida. Exatamente, Vini. Incrível, né? Enfim, toda essa confusão, a partida termina 3-3, o Pagão faz o gol do título, a torcida do Santos sai muito feliz. Santos campeão da Libertadores, porém, no relatório que o Carlos Robles mandou para a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, ele indica que a partida se encerrou com 3-2 para o Peñarol e o restante do jogo foi disputado em caráter amistoso. Então, assim, Vini, temos um gol do Pagão não oficial, porque foi amistoso e o Santos ganhou de 1-0 do Peñarol. Verdade, cara. Enfim, incrível. Com duas vitórias para cada lado, foi necessário um jogo de desempate. E foi a primeira vez na história da Copa Libertadores que uma partida de final aconteceu em campo neutro, como que vai acontecer no próximo dia 30, no próximo sábado. Santos e Peñarol se enfrentaram no Monumental de Núñez, Vini. Exatamente, há um indício aí do que pode vir coisa boas para o Santos, né? O Santos foi até Buenos Aires enfrentar o Peñarol e para os jogadores do Santos foi ótimo, né? Existe uma rivalidade muito grande entre argentinos e uruguaios no futebol. A torcida do River, boa parte da torcida apoiou o Peixe. O Santos fez uma partida espetacular, já contou com a volta do Pelé, né? Assim, a gente está resumindo bem, porque houve uma confusão nos bastidores, né, Fernando? De onde seria esse terceiro jogo? Cogitaram várias hipóteses. O Peñarol chegou aí para o estádio, para o Monumental de Núñez, numa data que eles acharam que era a data indicada, entraram em campo uniformizados e bateram bola, chutaram uma bola no gol e queriam se declarar campeão. É muito legal essa história, é muito pouco conhecida, toda a história da final de 62. Convido vocês a ir lá no Amigos do Urbano, ou no podcast, né? No Spotify, no seu agregador preferido. Também tem esse episódio aqui no YouTube. Tem. Foi uma saga. Foi, e aí no jogo de desempate, vamos colocar aqui, o Santos foi muito superior, venceu por 3-0, 2 gols do Pelé, um gol que eles consideram contra do Caetano, mas para mim é gol do Coutinho. Olha que golaço do Pelé, ele recebe na entrada da área, gira e dá uma bomba, olha só, sem chance, olha só a alegria do rapaz aqui atrás do gol, a torcida comemorando, Santos campeão, eu acho que, não, é pancada, né, pancada atrás de pancada no Rei, olha o escanteio que o Pepe bate, cara, e aí o Pelé completa pro gol. Santos 3-0, peraí, pronto. Santos 3-0, no campeão. E essa partida, Vini, essa partida foi a primeira vez que o time dos sonhos entrou em campo junto, né, Vini? O time dos sonhos que jogou apenas 9 vezes. A gente acha que jogou tantas vezes juntos assim, mas foram 9 vezes, só 9 partidas com 8 vitórias e 1 derrota. Vou cantar aqui o time dos sonhos, então, já que o Fernando falou. Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Calvé, Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. O técnico era o Lula. E aí, Fernando, no ano seguinte, o Santos, como atual campeão, entrou na Libertadores já na fase semifinal para enfrentar o Botafogo.
E aí, como sempre a gente costuma lembrar aqui, o primeiro jogo é equilibrado, né? Geralmente empate, até às vezes vitória para o Botafogo. Só que no segundo jogo, 4-0 para o Santos no Maracanã. A gente já falou bastante desse jogo, né? Mais uma atuação de gala daquela equipe contra um timaço do Botafogo. A gente falou isso no primeiro vídeo dessa série. E aí, Fernando, na final contra o Boca, que a gente eliminou agora em 2020, 2 vitórias. 3-2 no Maraca, falamos também rapidamente sobre essa vitória, depois de sair ganhando por 3-0, 2 gols do Coutinho e um de Lima. Impressionante, o Lima fazia de gol também, né? Por ser um jogador que joga um pouco mais recuado, incrível. E aí na volta, Fernando, aquele jogo histórico, né, cara? O que a gente pode falar desse jogo para a galera mais jovem, assim? Porque a gente está acostumado, a gente nasceu em 84, a gente está acostumado, eu nasci em 84, você em 83. A gente está acostumado a ver o bicho pegar na Libertadores, né, cara? Não é incomum, agora um pouco menos, o jogador bater escanteio e a polícia proteger com escudo. Teve uma briga absurda, São Caetano e América do México, voou até carrinho de cimento para cima dos jogadores do São Caetano. Você E o lembra carrinho dessa? voltou e eles jogaram novamente. O goleiro Silvio Luiz Cara. quase foi morto naquele Exato, dia. cara. Por que eu tô E Vini, falando tem uma isso? história. Diga. Não, tem uma história bem legal dessa partida, né? De qual? Recentemente eu entrevistei da segunda partida contra o Boca, né? Na Bombonera pela final da Libertadores 63. Recentemente eu entrevistei o filho do Olavo, né? Também se chama Olavo, uma figura sensacional. O Olavo é falecido, falei com o filho dele e a gente conversou para um projeto que eu tenho, que é a biografia do técnico Lula, um projeto que está em curso, a gente espera concluir até o final deste ano. E o Olavo comentava muitas coisas com o seu filho, né? Muitas histórias do futebol. Então, o filho dele tem muita história, muita passagem legal que o pai dele passou para ele. E ele me falou que o pai dele disse a ele, por mais de uma vez, que essa partida na Bombonera foi a melhor partida que ele assistiu do Santos Futebol Clube. Naquela partida primorosa em Lisboa, ele jogou, o Olavo foi lateral direito da equipe, e o Olavo era um dos poucos brasileiros que estavam na arquibancada. Ele viajou com a delegação, ele não foi para o jogo, e acabou assistindo o jogo das arquibancadas, junto com a diretoria santista. E ele contou para o filho dele que foi a melhor exibição que ele assistiu do Santos Futebol Clube. Porque o Boca tinha um timaço e, Fernando, o bicho pegou. Vamos colocar algumas imagens aqui? Porque é o que a gente estava falando. Por que a gente estava falando do... Esse aqui é o jogo do Penharol, peraí. A gente estava falando disso porque se hoje em dia é assim, imagina como é que era antigamente, que não tinha tanto controle, não tinha televisão, né, transmitindo os jogos. Sim. Olha só, olha que imagem fantástica, os jogadores do Santos todos de branco entrando, a torcida colada. Olha o Pepe Cabelinho. Olha só como é que ficava a torcida. Meu, essas cenas são impressionantes, cara. E o Pelé apanhou. Apanhou e bateu, né? Ó, vê que ele vai, ele se protege e vai pra briga, ó. O que é? E o Santos se defendeu no primeiro tempo porque ó, o Pelé com o braço machucado. Nossa Senhora. Primeiro tempo terminou 0-0, né? Ó, tirando até o calção do homem, cara. Tirando até o calção do homem, a torcida enlouquecida. E aí no comecinho do segundo tempo, o San Filipe faz 1-0 Boca. Gilmar saiu socando, a bola acabou sobrando ali na pequena área. E com isso, o Santos precisava do empate e aí esses homens fizeram isso. O Pelé recebe na meia-lua, dá no Coutinho e o Coutinho fuzila. E olha a comemoração dos caras. Impressionante a alegria dos jogadores do Santos. Ó, misto de raiva, né? Impressionante. Sim. E o Pelé apanhando, ó. Apanha e... Olha essa, cara. Bizarro, né? E aí... Não, essa é a bola que ele vai no goleiro, né? Ele vai catimbar no goleiro. Clássica, ó lá. Opa! É sensacional. E sai encarando, ó. É muito legal. Sai encarando. E aí o segundo gol do Santos. A jogada começa pela esquerda. Pelé recebe, drible faz. Santos 2, Boca 1. Comemoração também incrível do Pelé. O soco com raiva. Santos bicampeão. Já era o maior time da Terra. E nesse ano confirmou tudo o que se esperava dele, né, Fernando? Esse título muito importante na nossa história. Exatamente. E aí, diga aí. Essa vitória contra o Boca, ela é muito importante em vários aspectos, né?
E o aspecto que eu acho mais legal dessa vitória é que os jogadores do Santos receberam insultos racistas. O time do Santos tinha muitos jogadores negros, né? E a partida inteira, os torcedores do Boca fizeram cânticos e xingamentos, né? Insultos racistas. E os dois negros marcaram os gols e o Santos ganhou a partida. Então, além da vitória do clube, a vitória da equipe foi uma vitória também contra quem achava ou quis menosprezar os jogadores santistas por conta da cor da sua pele. Racistas não passaram nesse canal aqui e bem feito para quem xingou os caras, quem foi racista ali, que é crime, né? E o Santos foi Sim. lá e pagou na bola. E aí, 40 anos depois, o Santos ficou um tempão, né? Sem ir para a final de Libertadores, foi 40 anos Sim. depois contra o Boca. E não é de boas recordações para a gente. Em 2003, o Santos tinha feito uma excelente campanha, chegou invicto até a final. E só que o time do Boca era muito experiente, né, cara? Treinado pelo Bianchi, ganhou os 2 jogos, né? Ganhou na Bombonera 2-0. A gente já falou também aqui sobre esse confronto. No Morumbi ganhou por 3-1 e foi o campeão indiscutível daquele ano, né? Não tem muito o que falar. Sim. Na verdade, Vini, aquela equipe do Santos, né? Ao longo da competição, o Santos se enfrentou apenas uma equipe campeã, né? O Santos se enfrentou o Nacional nas oitavas de final. A primeira fase foi 12 de outubro, foi o El Nacional e o América de Cali, né? Exatamente. Nas quartas de final, Cruz Azul do México, na semifinal, Independiente Medellín da Colômbia. Talvez se aquela equipe tivesse enfrentado mais campeões ao longo do torneio, teria chegado um pouco melhor preparado para a final e um pouco mais sabedor das dificuldades de enfrentar equipes com muita tradição na Copa Libertadores. Me parece que essa equipe de 2020 chega um pouco mais preparada do que a equipe de 2003. É uma equipe também que acho que só o Pará disputou a final de Libertadores, né? O Copete não joga, o Copete não está no elenco também, né? Tá no elenco, mas não está inscrito. Mas o Copete não joga a final de 2016, ele sai antes, vem ao Santos, inclusive, depois da fase semifinal, antes da fase semifinal. E me parece que essa equipe do Santos acabou se preparando um pouco mais do que essa equipe de 2020, se preparou um pouco mais que essa equipe de 2003. Chegou um pouco mais calejada, chega um pouco mais calejada, né? Enfrentou rivais de mais peso que 2003. Assim, o Santos não encarou campeões, além do Nacional em 2003, mas foram pedreiras, né? A gente sabe jogar no México demais. Sim, mas eu digo como achei que, revendo a partida em Buenos Aires, né? Enfim, repetiu-se algumas vezes, e tem disponível também no YouTube, eu revi essa partida e a equipe do Santos sentiu muito todo o ambiente da Bombonera, toda a experiência da equipe do Boca, que era uma boa equipe, né? Mas não era uma equipe tão maravilhosa, não, né? Era muito copeira, né? O campo do Boca era Canha, Caixinha e Batalha, 3 volantes, assim. E o Batalha era um grande jogador, mas se machucava muito. Mas o Canha jogou muito, mas não eram jogadores de um quilate tão alto quanto, por exemplo, o Tevez e o Delgado, né? Não. É mais nessa comparação. Era uma ótima equipe do Boca, mas jogadores extremamente destacados não tinham tantos. Mas a experiência falou mais alto. Chega de falar desse jogo, a gente já falou muito dessa derrota. Vamos pular 8 anos do tempo, porque em 2011 a geração de Neymar e Ganso chegou ao seu ápice na Libertadores, né? O Santos foi campeão, o Santos começou meio mal na competição, teve troca de técnico, trouxe o Muricy chegou pressionado, o Santos precisava ganhar todos os jogos, ganhou e arrancou para o título. Na final, um empate suado em 0-0 lá contra o Peñarol em Montevidéu, com a nossa presença. A gente estava lá, torcendo pro Peixe, louco para gritar gol, mas o Zé Love fez o favor de perder um gol inacreditável. O Danilo deu a bola certinho, hein, cara? Na nossa frente, mas tudo bem, Zé, a gente te perdoa, porque você se entregou enquanto esteve com a camisa do Santos. Impressionante a sua vontade, seu gol contra o Cerro e todos os outros gols. Você tá na história do Santos, Zé. E aí, na volta, Fernando, 2-1 no Peñarol, lá no Pacaembu, e é incrível que a relação entre nível técnico do Santos e nível técnico do Peñarol não se refletiu no placar e nem no jogo, né? Também que o Santos não correu muitos sustos, mas, cara, é incrível que a gente ainda sofreu no final. Vou pôr os gols aqui. Na verdade, o Peñarol tem um gol anulado, muito bem anulado na primeira partida, e foi só. O Santos controlou o jogo. O Santos controlou o jogo. Esse gol é maravilhoso, né? Ele surpreende no canto do Sosa.
Isso, ele surpreende, porque o Sousa, eu também achei que ele ia dominar a bola, né? Ou bater no outro Ele lado. chega chutando. Exatamente. E aí, Vini, toda a torcida sabia que quando essa bola entrou, tinha acabado, né, Vini? A Ainda, torcida sabia. e a Sabia. próxima, Sabia. então. Estávamos. E a próxima. A moça aqui que ficou famosa. Exatamente. A E aí, Embaixada resgatou ela. é, bem legal. E aí, o segundo gol começa com ele, né? O Neymar, ele recebe uma bola aqui que não apareceu. Dá no Elano, dá no Danilo. Danilo leva a marcação assim com uma facilidade impressionante. Sim, o Dario Rodrigues, jogador de Copa do Mundo, é facilmente driblar. Nossa, parecia. Veteraníssimo, né? Sim. E aí o Danilo dá uma chapa inacreditável. O Danilo que fez uma Libertadores espetacular. Vários jogadores, né? Sim. Neymar, Sim. claro. O Adriano Pagode foi imprescindível. O Rafael, a dupla de zaga. Olha só. Aí a gente chora, né? Não ao ver o Serra, né? A gente chora ao ver o Pelé. Chora também vendo o Serra de uma vez. É verdade. Mas o Pelé tava ali com a sua bela roupa vermelha do patrocinador. Sim. E ali, cara, até tem um áudio que vaza nesse gol, acho que é o Léo. O Léo tinha sido substituído. Ele fala assim: agora ninguém tira. E agora ninguém Isso, ele tirou. saiu para a entrada do Alexandro, né? Isso. O Durval ainda fez um gol contra, mas já era tarde. Segundo gol dele em final de Libertadores, né? Segundo gol Ele fez contra. um pelo Atlético Paranaense a favor do São Paulo. Isso. E o Santos foi tricampeão. Este é o resumo, né? 4 finais, 3 títulos. A gente torce para que esse número aumente em 4 títulos em 5 finais, o que é uma baita de uma estatística, né? Se eu não me engano, 80% se o Santos for campeão? Vini, aí você me quebra. 75, Vini. Não, passa. 75 é hoje em dia, né? 80, pô. 3 de 4. 4 de 5 é 80, pô. Pô, 100 dividido por 5 é 20. Sem o meu Excelzinho eu não consigo. Não, é isso mesmo. O Santos, se ganhar do Palmeiras, vai para 80% e é isso que a gente quer. A gente não vê a hora dessa bola rolar. Pelo amor de Deus. Vini, qual o seu palpite? Vini, qual o seu palpite para a final? Cara, já fiz tanta projeção, cara. E aquela projeção do John expulso no último minuto da prorrogação, o Alisson no gol defendendo 3 pênaltis, não, né? Essa aí eu deixo para você. Eu vou dar uma projeção aqui. Vou dar uma projeção aqui, cara. Eu quero que o Santos ganhe por 1-0. Não o que você quer, Vini, é o que você acha que vai acontecer. O que eu quero é que o Santos ganhe de 3-0 sem eu... Sim, com 3 gols no primeiro tempo. Eu também. Sim, sem eu ter susto nenhum, que o Palmeiras tenha 4 jogadores... Você sabe que isso não vai acontecer. Que o Palmeiras tenha 4 jogadores expulsos no primeiro tempo. Enfim, não vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, o que eu torço muito para que aconteça, é que o Santos vença por 1-0 com gol de um venezuelano. E aí fica aí o recado implícito. E você? Vini, eu acho que o Santos vai ganhar por 2-0. Eu estou bem tenso para essa partida. O time do Palmeiras é um time muito bom. Muito. Né? Técnico bom. Não tem jogadores tão decisivos quanto o Soteldo Marinho, né? Isso, Soteldo Marinho são jogadores muito decisivos. O Palmeiras tem ótimos jogadores, mas eu não consigo ver jogadores tão decisivos. O William e o Luiz Adriano são jogadores muito acima da média, né? São muito bons jogadores, mas eu percebo eles menos decisivos do que os nossos. Eu acho que o Santos ganha por 2-0, Vini, até porque se o Santos abrir o placar no primeiro tempo, o segundo tempo o Palmeiras vai ter que se lançar ao ataque, e aí essa equipe do Santos já se mostrou muito eficaz quando joga no contra-ataque. Então a chance do Santos fazer o segundo e matar, e aí a partida transcorre de uma maneira tranquila nos últimos 10 minutos. Mas eu acho que o Santos ganha por 2-0. Tomara, cara, tomara. E a gente sabe que o Santos, para ser campeão, vai precisar jogar no limite. A gente viu recentemente aí um jogo contra o Goiás, que quando esse time não joga no limite da dedicação, no limite de dividir todas as bolas, combater, disputar, o time não é o mesmo. Tem que entrar com o mesmo espírito dos confrontos contra o Boca, contra o Grêmio. Torcer para que essa partida seja uma partida que ocorra, tanto para Santos quanto para Palmeiras, que não ocorra nenhum fato ruim, que o VAR não atrapalhe nenhuma das equipes, né? Porque não queremos que o Santos seja campeão com erro do VAR, né? Queremos que o Santos seja campeão justo na bola e espero que não tenha nenhuma interferência externa para nenhuma das equipes, Vini. Isso eu espero mesmo, até porque o que a gente viu contra o Goiás, né? No VAR, vimos contra o Boca Juniors, né? O primeiro gol onde a bola bate na mão do zagueiro do Boca e o juiz não daria pênalti. Não tinha dado pênalti no Marinho.
Isso, não tinha dado pênalti no Marinho, aquele pênalti em Porto Alegre também, extremamente discutível no último minuto na partida contra o Grêmio. Então eu torço para que o campeão seja de forma justa, honesta, né? Sim. Não queremos perder, mas também não queremos ganhar com ajuda de arbitragem, não. Eu tenho certeza que os jogadores, os meninos vão entrar em campo e vão deixar a gente orgulhoso, Fernando. Talvez Com esses certeza. 16 que vão entrar em campo, né? Os 11 mais os 5 reservas, 4, 3 reservas, Sim. Cuca e comissão, eu tenho certeza que eles vão deixar a gente orgulhoso, a gente torce por isso. E a gente quer chegar aqui e falar dessa conquista. A gente está louco para falar Sim. de um tetracampeonato e vai ser difícil demais. Fernando, tem um recado final aí, né? Tem, Vini. Queria até aproveitar esse momento que a torcida do Santos está empolvorosa e muito orgulhosa para convidar o pessoal a visitar a loja do Augusto César, um amigo nosso, no Instagram, @lojaaugusto23, obviamente tudo junto. O Augusto está se especializando em fazer estampas bem legais, alusivas ao Santos Futebol Clube e a tudo que cerca a nossa paixão. Então fica a dica aí para o pessoal, @lojaaugusto23, para prestigiar o trabalho desse grande santista. O Augusto é um torcedor santista fanático assim como nós, e poder também ajudar no projeto bem bacana, e a gente valoriza e incentiva todo santista que faça tudo e qualquer coisa para santistas, Vini. É isso mesmo, vamos lá prestigiar a loja do Augusto no Instagram. Quem gostou desse vídeo, dá o joia aí embaixo. Quem quiser falar com a gente responde todo mundo. A gente tem educação, Dona Sônia, Somos humildes. Dona Sônia, Dona Neiri, seu Zé Carlos, seu Drauzio, Opa. deram muita educação pra gente. A gente fala com todo mundo, a gente fala no Twitter também, e a gente tá no Sim. Instagram, tudo @amigos do Urbano. E, cara, boa sorte ao Santos, meu. Não vejo a hora desse jogo chegar. Boa sorte. Valeu, Fernando. Tá perto, Vini. Hoje é sexta, então tá muito perto, Vini. Tá chegando a hora. Vamos nessa. Tchau, tchau.